trabalhar em nós a reforma é importante, porque nós vamos ser aí esse exemplo no ambiente em que a gente vive, vamos ser um auxílio para esses irmãos desencarnados. Não encarnarmos, achar vaidosamente que nós somos perfeitos. Não, nós não somos perfeitos, meu querido. Se nós fôssemos perfeitos, a gente não estaria aqui. Nós estamos evoluindo, mas é trabalho nosso. A nossa reforma não é problema do outro, é problema nosso. Né? E a gente falou aqui do julgamento, mas tem outra coisa também que a gente faz, de querer consertar o outro, de querer reformar o outro. Isso não existe. A gente nem dá conta da gente. A gente não dá conta de vigiar os nossos pensamentos, né? É claro que nós somos ajudados, é claro que convivendo com as pessoas, a gente pode, através do nosso exemplo, do nosso esforço, ser olhado de maneira de... Nossa, você está diferente, você está sendo... Mas não é impor, até porque dentro da nossa própria casa, né? Nós somos espíritas, nós viemos à casa espírita, e muitos dos nossos parentes, dos nossos amigos, não concordam conosco, são de outra religião. E a gente tem que ficar fazendo o quê? Impor a nossa fé? Não, porque tem que ser assim, porque se não for no centro, se não acreditar na reencarnação, está perdido. Não é assim, meus queridos. A convicção não se impõe. Então é o nosso esforço que também modifica, né, o ambiente em que nós vivemos. E nos preocupar, sim, com a gente, com o nosso íntimo, porque a gente tem muita facilidade para apontar o erro do outro, a gente tem muita facilidade, porque de reformar o outro. Não. E às vezes a gente negligencia o que é mais importante para nós, que é a nossa reforma íntima. Isso não é ser egoísta, não. É ter um equilíbrio entre esses dois extremos, né? Mas é através do exemplo, não é pela força que a gente vai impor. Se tem muitos irmãos nossos que não compreendem a reencarnação, né? Não é questão nem de aceitar, porque a reencarnação, ela é uma lei de Deus, ela é uma regra de Deus para todos nós. E não é porque a gente aceita, porque isso não está escrito não sei aonde, não é essa questão de estar escrito ou deixar de estar escrito. É uma questão de entendimento, é uma questão de compreensão. E a grande dificuldade para a maioria de nós, e nós mesmos espíritas também, de compreender a reencarnação, é a responsabilidade que vem junto com ela. Porque se a gente sabe que todo ato nosso tem uma reação, que nós estamos submetidos a uma lei de causa e efeito, e a reencarnação ela existe, isso realmente nos passa a estar presente na nossa vida. A gente passa realmente a ser mais responsável, né? E a quem muito é dado, muito será cobrado. Então a reencarnação, ela automaticamente está ligada à responsabilidade que nós temos que ter em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo, e em relação a Deus. Então é a responsabilidade, né? E nós temos ainda muitas dificuldades em aceitar essas responsabilidades. A gente quer sempre culpar o outro pelas nossas escolhas equivocadas. A gente quer sempre colocar a culpa no outro, quer sempre justificar a nossa maneira de agir. O nosso amor próprio fala mais alto. A gente está sempre procurando uma justificativa, porque é difícil para nós ainda admitir, né, os nossos erros, as nossas imperfeições, mas só é através desse caminho que a gente consegue, né? 842. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Então a gente viu aqui, né? Que produza mais homens de bem e que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza. É como reconhecer. Como é que a gente reconhece que uma árvore ela é boa? Quando ela dá bons frutos. Quando ela é uma árvore má, ela não dá bons frutos. Então, como é que a gente pode reconhecer? Através disso, né? A religião, a crença que produzir mais homens de bem, né? E fizer aí, convidar as pessoas realmente a esse exercício,
Com certeza é uma religião boa, é uma crença boa, é uma crença que vale a pena, que tem que ser entendida, que tem que ser compreendida. Né? Quantos irmãos nossos, quantos exemplos nós temos de pessoas que se dizem ateus, que não acreditam em Deus, mas que são pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas honradas. Quantas nós conhecemos? Muitas. E que nos dão um exemplo de praticar a caridade, de como nós devemos lidar. E mesmo às vezes sem acreditar até em Deus. Que Deus existe. Não acredito. Né? Como dizia acho que José Saramago, né? Que, Deus existe. se Deus, José Saramago não? José Saramago, ele disse, né? Desencarnou agora. E ele falou, se Deus existe, vai existir para mim também que não acredita. Porque se nós estamos... E é fácil a gente observar isso. Quando a gente vê, quando a gente tem a compreensão de que Deus, né, é a inteligência suprema e tem todos os seus atributos infinitamente superior, justo, misericordioso, a gente começa a entender. A gente está muito longe ainda de entender a natureza íntima de Deus. Nós estamos muito longe disso ainda, nós somos muito imperfeitos. Mas nós já temos a oportunidade de sermos esclarecidos com a terceira revelação. A gente sabe o que Deus não pode deixar de ser. Né? Entender isso é muito importante. Porque igual a todos nós, estamos todos aqui, somos todos irmãos, filhos de Deus, amados, e com as mesmas oportunidades. A reencarnação fecha tudo isso, fecha o raciocínio. A gente observa as leis de Deus que são sábias. A gente pode observar a sabedoria e a grandeza de Deus nas pequenas coisas como nas grandes coisas. É do micro ao macro. A gente observa, né, um formigueiro, uma sociedade ali, as abelhas, uma colmeia, a organização daqueles animais ali em torno daquela comunidade, trabalhando em prol daquela sociedade. E a gente pode estender isso ao infinito, desses mundos, dessas leis que são sábias, que são eternas. A doutrina espírita, terceira revelação, não veio inventar a reencarnação, não. Ela veio no momento apropriado porque o nosso desenvolvimento espiritual já era adequado. E com a permissão de Deus, os espíritos superiores vieram ditar tudo isso. E Allan Kardec codificou o espiritismo. Né? Allan Kardec não era médium. Muitas pessoas acham que ele era médium, que ele recebia. Não, ele não tinha uma mediunidade ostensiva. Mas ele teve um trabalho de codificar, nas 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, todos esses conhecimentos que nós já temos a capacidade de compreender. Por isso ela chegou até nós. Né? Na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mas se Jesus já trouxe tudo, se Jesus trouxe todos os ensinamentos, qual é o objetivo da doutrina espírita? Né? Qual o objetivo da terceira revelação? E vale a pena a gente até voltar aqui um pouquinho e ler essa questão na íntegra, porque é muito interessante. 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? E a resposta: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão pouco são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão, a dos espíritos, é despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-la e apreciá-la com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade.
E aqui nós temos a missão dos espíritos, né? A grande função, a grande obra que o espiritismo tem a realizar. É a grande contribuição que a doutrina espírita nos traz, não só para nós espíritas, mas traz para a humanidade. Né? Ela não é, a doutrina espírita, ela não é circunscrita, não é livro dos espíritas. Olha, é bom a gente observar isso aqui. É livro dos espíritos, não está escrito espíritas aqui. Esse conhecimento que aqui está encerrado nas outras obras básicas é para a humanidade, é para nos orientar como espíritos, para explicar tudo isso que a gente estudou aqui essa noite. E saber que nós vamos continuar o nosso processo de aprendizado no plano espiritual, vamos retornar ao planeta Terra, ou né, nessas bilhões de moradas da casa do Pai espalhadas, mas todas elas com esse objetivo. Tudo isso tem esse objetivo, nós atingirmos a perfeição. Mas isso, o primeiro passo para a gente compreender, tem que ser nosso, tem que ser fazer a nossa parte. Porque a gente é ajudado, a gente é orientado, só que é preciso que nós tenhamos vontade em acertar, vontade em aprender, né? E não impor isso a ninguém, a gente não pode impor, a gente tem que respeitar realmente as pessoas, mas a gente não pode, né, colocar a luz debaixo do alqueire. A gente não pode deixar isso aqui circunscrito e tantas pessoas, tantos irmãos nossos necessitando dessas palavras. Se há muitos irmãos que não concordam, que não compreendem esse processo da reencarnação, eles vão despertar um dia e vão compreender. Como todos nós hoje estamos tendo a oportunidade de entender, de compreender um pouco mais, todos eles também terão. Mas nós não podemos, com isso, nos limitar e não falar da doutrina espírita. É dever dos espíritas, sim, a divulgação, a prática do bem. E tudo isso que a gente aprende tem que ser uma alavanca, tem que ser usado por nós mesmos, em nosso benefício e em benefício de todos que convivem conosco, né? Obrigada a todos e boa noite.